Olá, sejam bem-vindos ao podcast Atrás do Número, esse espaço em que a gente fala sobre você, a pessoa que está atrás dos números financeiros que a sua vida apresenta. Aqui a gente explora os comportamentos, emoções que fazem com que esses números apareçam na sua fatura, no saldo da sua conta bancária, naquele empréstimo que nunca acaba e muitas vezes atrapalham a sua vida, seu sono e seus relacionamentos. Eu sou a Ana Marafiga, consultora em finanças com foco em transformação financeira comportamental. E nesse episódio 28, vamos dar continuidade à nossa série sobre scripts financeiros, aqueles padrões e pensamentos e comportamentos que repetimos sem perceber. Hoje vamos falar do segundo script dessa série de 4, o script da rejeição ao dinheiro. Mas antes vamos recapitular os episódios 26 e 27. Então, se você está chegando agora, vale a pena retomar esses dois últimos episódios para mergulhar ainda mais fundo nessa jornada. No episódio 26, nós falamos sobre as histórias que você repete sem perceber, os scripts financeiros, que são as crenças que orientam os nossos comportamentos com o dinheiro. Geralmente vem lá da nossa infância, da forma como você viu o dinheiro sendo tratado ou como se sentiu em relação ao dinheiro na sua vida, na sua infância. E a grande provocação desse episódio foi: qual é a história que você vem repetindo até hoje sem perceber? No episódio 27, nós aprofundamos o primeiro desses scripts, o da adoração ao dinheiro, onde o dinheiro ele vira um sinônimo de valor pessoal, de controle e de segurança. E quando o dinheiro ele ocupa esse lugar central, todo o resto gira em torno dele, mesmo que isso custe a sua saúde mental e emocional. E hoje nós seguimos com o script oposto, que é o script da rejeição ao dinheiro. Mas o que é esse script de rejeição ao dinheiro? Esse script ele se manifesta quando, consciente ou inconscientemente, você associa o dinheiro a algo negativo. Corrupção, egoísmo, frieza, arrogância, ganância, enfim, você pode ter aprendido que quem tem muito dinheiro é menos humano, é menos bondoso, é menos espiritual. Nessa lógica, você se sabota e se afasta de oportunidades, não valoriza o que ganha ou muitas vezes não consegue nem cobrar pelo seu trabalho, pelo seu serviço. Se no fundo você acredita que o dinheiro corrompe, você vai fugir dele, mesmo dizendo que quer mais. E de onde que esse script pode ter vindo? Ele vem do nosso ambiente, do nosso contexto, de tudo aquilo que nós vimos, ouvimos e vivemos. Dos nossos pais, dos nossos cuidadores, que tinham discursos que acabavam trazendo esse sentido não tão positivo para o dinheiro, como por exemplo, ricos não são honestos, quem tem muito dinheiro é porque fez algo errado, os ricos não entram no céu, enfim, aqueles ditados populares que você pode ter ouvido sobre dinheiro de uma forma pejorativa. De experiências que você pode ter vivido ou visto, né? Como, por exemplo, o dinheiro afastar pessoas, gerar brigas, gerar sofrimentos, da nossa comunidade religiosa também, do contexto religioso em que você viveu, ou de contextos sociais, que reforçavam a ideia de que viver na pobreza era uma virtude. E com o passar do tempo, você pode ter internalizado alguns preceitos, algumas regras, né? Por exemplo, para ser uma boa pessoa, eu não posso querer mais dinheiro. Para ser uma boa pessoa, eu preciso viver na pobreza. Para ser considerada uma pessoa honesta, eu não posso ter muito dinheiro. A rejeição ao dinheiro não é a falta de desejo, é o medo de ser a pessoa que você aprendeu a julgar. O script da rejeição ao dinheiro, ele pode aparecer na nossa vida adulta de diversas formas. Vou citar algumas aqui para você tentar identificar se esse script é presente ou não na sua vida. Então, você pode ter dificuldade de cobrar pelo seu trabalho, de precificar os seus serviços, você pode ter dificuldade em falar sobre dinheiro
quando você relaciona ele ao seu valor pessoal. E isso reverberar na sua dificuldade de cobrar pelo seu trabalho, pelo seu serviço. Você pode se culpar por ganhar mais do que seus pais, do ambiente em que você vive. Você se culpa por estar saindo com mais, estando acima da média do que seus pais ganhavam ou do ambiente que você vive. Você pode manifestar uma incapacidade de acumular. Você sempre acha um jeito de gastar, de se livrar do dinheiro. Pode justificar a pobreza ou ter menos recursos financeiros com discursos elevados, como se viver com menos fosse muito melhor do que viver com mais dinheiro. E isso pode esconder o medo de você se destacar. Por exemplo, assim, uma pessoa que termina o mês sem nada, termina o mês zerada, sem nada de dinheiro, né? Mesmo ganhando bem. Ou ela sempre dá um jeito de gastar tudo, ela dá um jeito de se desfazer do dinheiro, de doar, enfim, antes de olhar para a própria vida financeira. Tem gente que chama de generosidade, mas às vezes é autossabotagem disfarçada de virtude. E como que esses scripts podem impactar na nossa vida financeira? A pessoa que tem esse script forte de rejeição ao dinheiro, ela pode viver em constante instabilidade financeira. Ganha, mas logo se desfaz o dinheiro, então acaba não conseguindo acumular, ter reservas, enfim, uma segurança financeira. Pode ocorrer em relacionamentos disfuncional com o dinheiro, né? Por medo, por desprezo. Então, há uma briga. Eu preciso de dinheiro, mas não quero ter dinheiro. Então, é uma briga interna. Pode ser uma dificuldade de evoluir profissionalmente por medo de se distanciar. Então, se eu evoluir profissionalmente, vou ganhar mais, vou me distanciar do meu grupo de origem, dos meus familiares. Essas crenças limitantes, elas podem impedir o nosso crescimento pessoal e profissional por conta de um medo de ganhar mais dinheiro. E o mais doloroso de tudo isso é que você pode se sentir errado quando melhora de vida, você pode se sentir culpado quando melhora de vida e pensa, quando eu era mais pobre ou quando eu tinha menos dinheiro, era muito melhor. Se você sente culpa por prosperar, talvez tenha aprendido que o dinheiro e bondade não combinam. Então, como que nós conseguimos olhar para esse script? Eu vou trazer aqui, novamente, do livro A Mente Acima do Dinheiro, do TED, do Brad Klontz, que falamos no episódio anterior, o impacto das emoções na sua vida financeira. Aqui no capítulo 6, ele trata do distúrbio da rejeição ao dinheiro, conforme que nós já falamos aqui. Então, ele diz que é uma sistemática de fuga ou rejeição ao dinheiro, que equiparam o dinheiro a emoções negativas ou acontecimentos dolorosos. É a crença que ele é algo ruim. Então, aqui ele usa metáfora, durante o livro ele usa metáforas, e aqui ele coloca como o lobo mau da Chapeuzinho Vermelho. Quando o dinheiro é uma força que estimula o medo e a ansiedade, ele se torna o vilão, então o lobo mau. Esse fato leva a um ciclo de escape. Ao invés de lidar com nossos problemas com o dinheiro, fazemos o que fazem muitos personagens de contos de fadas. Fugimos deles. Os distúrbios que se encaixam nessa categoria são negação e rejeição financeira, aversão excessiva ao risco e a contenção exagerada de gastos. Então, pode surgir, né, a pessoa que não consegue gastar, que é a pessoa que só quer acumular, ao contrário do script de adoração, que era o acúmulo. Aqui na rejeição, a pessoa não consegue acumular, ela não consegue fazer uma reserva, então ela dá um jeito de gastar dinheiro. Aqui ele traz também, os autores trazem as regras, as diretrizes, né, comuns da rejeição ao dinheiro. Eu vou ler aqui para que você consiga identificar se isso se faz ou não presente na sua vida. Se eu estiver no lugar certo, fazendo o que é certo, pelas razões certas, então o assunto dinheiro vai tomar conta de si mesmo. Eu ter mais dinheiro do que as outras pessoas da minha família. O dinheiro que não ganhei não é realmente meu. Deus cuida dos pardais. Se eles não precisam se preocupar, por que eu deveria? A virtude em viver com menos dinheiro. A maioria dos ricos não merece o dinheiro que tem. Ter dinheiro separa das pessoas que estima. Eu não mereço ter dinheiro. Desfrutar de uma herança ou seguro é o mesmo que dizer que eu estou feliz pela morte de alguém. O dinheiro corrompe as pessoas.
O dinheiro vai me transformar e me tornar o tipo de pessoa que desprezo. Pessoas boas não deveriam se importar com o dinheiro. Não é bom ter mais do que você precisa. Ter dinheiro ou se esforçar conscientemente para tê-lo contaminaria o trabalho de uma pessoa. As pessoas ficam ricas tirando proveito de outras. O dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode ter amor ou dinheiro, mas não pode ter os dois. É extravagância gastar consigo mesmo. Você nunca deveria confiar seu dinheiro a alguém. Aqui, então, são algumas frases que os autores trazem, né, que servem como regras, como um direcionamento na nossa vida financeira. Se você quer identificar se você tem esse script de rejeição ao dinheiro, adoração, enfim, ou os outros scripts que vamos tratar nos próximos episódios, você pode fazer um teste entrando no meu Instagram, ana.marafiga. Lá no link da bio tem um teste para você responder. Esse vem para o meu e-mail e eu retorno para você com quais são os scripts que você tem e uma breve explicação de cada um dos scripts para você conseguir identificar qual que está mais presente na sua vida. E mais importante do que você identificar se esse script ele está presente na sua vida ou não, é você ressignificar esse script. Então, para isso, eu proponho que você pegue um papel, uma caneta e responda a essas reflexões que eu vou trazer. O que você acredita sobre quem tem dinheiro? Quais são os pensamentos que você tem mais lá no seu íntimo? E questione essas crenças que você tem. De onde que vieram? Quem te trouxe essa crença? De onde você ouviu ou você viu? Elas são reais? Elas te serviram lá na infância, mas elas te servem agora, ainda neste momento, você como adulto? Você associa o dinheiro a valores positivos ou negativos? O dinheiro ele te dá a sensação de liberdade ou de prisão? De bem-estar ou de mal-estar? De possibilidades ou de limitações? Que valores o dinheiro reflete na sua vida? Pratique pequenos movimentos de apropriação do seu dinheiro, se você identificou que o script de rejeição ele é muito forte na sua vida. Cobre o valor justo pelo seu tempo, pelo seu trabalho. Aceite presentes, aceite um aumento salarial. Quando alguém te der algo, agradeça e aceite receber. Cuide melhor do que você já tem, do dinheiro que você trabalhou, das horas em que você dedicou, cuide melhor do resultado que é o seu dinheiro. O dinheiro não muda quem você é, ele só amplia. Se você for bom com o dinheiro, você pode ser ainda melhor. O script da rejeição ao dinheiro, ele é traiçoeiro, porque ele vem fantasiado de humildade, de nobreza, mas muitas vezes é só um medo e repetição de crenças antigas. E quando a gente vive fugindo do dinheiro, a gente afasta as possibilidades de usar ele como uma ferramenta para o nosso bem e das pessoas que estão ao nosso redor. Eu espero que esse episódio tenha feito você olhar com mais carinho para a sua relação com o dinheiro e mais do que isso, te encorajado a mudar, caso que esse script ele esteja te limitando, ele esteja presente na sua vida. Se fez sentido para você, compartilhe esse episódio com quem também está pronto para olhar atrás do número. Muito obrigada por estar até aqui, por dedicar esse tempo a você. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Atrás do Número. Até lá!